Deus. Ele é o nosso pintor do mundo, o maior pintor do mundo. Amém? Amém? Glória a Deus. Está saindo estranho. Amém? Bom dia, glória a Deus. Deus abençoe as nossas vidas nesse dia friozinho de inverno. Glória a Deus por isso. Nesse dia, tenho certeza que o Senhor já falou com as nossas vidas, né? Eu sempre falo que quando nós levantamos, né, é um privilégio poder viver mais um dia. Só que o que a gente vai fazer desse dia, né? Quem torna o dia colorido, quem torna o dia bonito somos nós, amém? Então, mesmo nesse dia nublado, frio de inverno, nós possamos fazer o sol brilhar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Vamos lá, então. Vamos compartilhar a palavra do Senhor, que é o nosso alimento. Se você pode aí pegar a sua Bíblia, ou se você não pode, apenas escute. Está em Salmos 121, né? Um salmo muito conhecido. Eu creio que todos nós já ouvimos falar dele. É um salmo que nos inspira força, nos inspira esperança, nos inspira fé, coragem, né? Todas essas coisas vêm do Senhor para nós. Vamos ler então? Diz assim: olho para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel não dorme nem cochila. O Senhor guardará eu e você, e Ele está sempre ao nosso lado para nos proteger. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua à noite. O Senhor guardará eu e você, a nossa casa, a nossa família, todos ao nosso redor do perigo. Ele protegerá as nossas vidas. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e para sempre. Amém? Glória a Deus por essa palavra. No começo fala, olhamos para os montes, né? Ontem eu e o Gordo falávamos dos montes. Aonde fica o monte? O monte fica no alto, lá em cima. Nós temos que elevar os nossos olhos, né? Os nossos olhos não estão retos nem para baixo. Para nós olharmos o monte, nós precisamos olhar para cima. E nesses montes tinha vários templos, vários deuses, né? Assim como eu tenho um professor particular em casa, então fica mais fácil da gente falar um pouquinho, né? E eu estudava no estudo da minha Bíblia que tem, esse monte aqui era o Monte Sião. E tinha vários outros, se você quer estudar, meditar depois, vai ter vários outros montes. Então, o que o Senhor quer falar conosco nesse devocional, nessa manhã? Que nós devemos olhar para onde? Para o alto. De lá virá o nosso socorro. Mas, nessa manhã, eu vou deixar para mim e para você, da onde e aonde nós temos buscado o nosso socorro. Nós temos o nosso socorro no trabalho, o nosso socorro vem do esposo, o nosso socorro vem dos filhos, o nosso socorro está lá fora no mundo, o nosso socorro está na igreja que está fechada, o nosso socorro está na liderança, o nosso socorro está no pastor, o nosso socorro está onde? Aqui ele pede para olharmos para os montes, para um único Deus, um único caminho,
que é o Deus de Israel, aquele a quem nos protege do mal, nos protege de dia com o sol para nos aquecer e à noite com a coluna de fogo. Lembram que ele fala isso? Gente, nesses dias que nós estamos vivendo, né, não tem sido fácil. Nós não vamos cansar de falar isso, né? Talvez para muitos é um dia qualquer, momentos quaisquer, não sei. Mas tem sido para muitos, principalmente para o povo de Deus, momentos difíceis, né? De ver o que Deus tem para nós nesses dias. E Ele confirmou de tantas formas essa palavra ao nosso coração sobre o socorro de Deus. Talvez o nosso socorro não está sendo correspondido de maneira certa, porque nós não estamos buscando de maneira certa, né? O pastor já ministrou que nós vamos numa direção, mas talvez não é a direção que Deus tem para nós. Nós temos um pensamento, mas não seja talvez o pensamento de Deus para nós. Qual monte nós temos olhado? Qual o socorro que nós temos buscado nesses dias? Glória a Deus se não falta nada para você. Glória a Deus se você tem tudo. Glória a Deus por isso. Mas o Senhor nos ensina o amor ultrapassa a nossa casa, o amor ultrapassa a nossa mesa, né? O amor ultrapassa, o amor de Deus por nós ultrapassa. Eu fico pensando dentro dessas 4 paredes, como vai ser a nossa realidade quando nós sairmos daqui, né? Aonde nós vamos buscar o socorro? Eu sempre digo e vou retornar a falar, nesse tempo Deus está nos ensinando. Crente, ouve isso, filho de Deus, Ele te separou para esse tempo para te ensinar como iremos para a guerra sem arma, como que nós iremos para a batalha sem espada, sem estar fortes, enraizados no Senhor, sem estarmos com os nossos olhos fixos nele. E o nosso socorro é Ele, e nada pode nos abalar. Então, será da maneira que estávamos, nós saberíamos e conseguiríamos enfrentar qualquer dificuldade externa? Porque eu falo, dentro da igreja é fácil ser crente. Lá dentro é fácil dizer, eu ergo os meus braços ao Senhor e digo, Tu és o meu socorro. Agora sai da porta, é outra realidade. Lá dentro eu sou uma pessoa fantástica, eu sou uma mãe maravilhosa, eu sou uma esposa, enfim, eu sou líder, eu sou tudo lá dentro. Mas o Senhor nos ensina que o socorro não é só lá dentro, é dentro da nossa casa. Ontem eu li um post no Instagram sobre estarmos o casal junto, né? Agora eu acho que a gente vai se conhecendo melhor do que nunca, né? Porque a gente nunca teve tão juntinho tantos dias, 24 horas, né? Porque um sai, o outro vem, quando um chega, o outro sai também, é aquela coisa. Então agora a gente está nos conhecendo melhor. E quanta coisa tem acontecido nisso, né? É uma briga, é uma discussão, ai, eu tô chata, eu já não aguento mais, enfim. Mas nós temos que buscar o nosso socorro em Deus. Não é na mídia, não é no Facebook, não é no mimimi, no falatório. É na palavra de Deus, irmãos. Aqui está a nossa gasolina, o nosso remédio. Talvez o que você precisa é uma cura. Talvez o que você precisa é um prato de comida. Talvez o que você precisa é uma esperança, eu não sei. Mas o meu Deus te conhece. E Ele está falando contigo hoje. Filho, filha, o teu socorro vem somente de mim. Procura em mim o que tu precisa. A palavra também fala que nós não devemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda, muito menos para trás, e sim para frente, para o Senhor, que é o nosso alvo. Ele fala mais para baixo,
Ele não dorme, Ele nem cochila, ou seja, Ele cuida de nós enquanto nós dormimos. Irmãos, que privilégio poder ter Jesus no nosso coração. Nós não escolhemos a Ele, Ele nos escolheu. Que maravilha isso, vamos aproveitar isso, sabe? Vamos abrir a nossa boca aqui dentro de casa, no Instagram, no Face, quando postarmos, poste algo frutífero, algo que abençoa, profetiza, fala algo de Deus. Se é para falar bobagem, então não fale. Deus nos deu esse instrumento agora, que é a mídia, né? Que é a internet, que é o Face, Instagram, Twitter, sei lá, tantas outras coisas. Então use com sabedoria. Use com sabedoria. O Senhor também fala que Ele nos guardará de todo o perigo e nos protegerá. Irmãos, é maravilhoso. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Às vezes eu fico pensando, Pai, eu acho que eu ainda não estou entendendo Deus que eu sirvo. Né, irmãos? Acho que ainda não caí na realidade. Né? Porque às vezes a nossa limitação é muito curta para entender um Deus tão poderoso. E às vezes eu me pergunto, Senhor, eu não posso te entender, mas eu tenho que te aceitar e compreendê-lo. É isso. Porque se nós queremos levar para o lado teológico, a gente enlouquece. Né? Nós temos que estar fixado na palavra, pedir sabedoria e discernimento do que o Senhor tem para nós. Então nessa manhã eu deixo para você. Aonde você tem buscado socorro? Aonde? Tá desesperador? Tá, irmãos, e vai ficar mais. Vai ficar mais difícil ainda. Só que o Senhor nos separou esse tempo para nos ensinar, para irmos lá fora e termos estrutura emocional, espiritual e física para abraçarmos aqueles que não conhecem a Jesus. Não basta só Jesus te ama mais. Não basta dizer assim, vem cá, eu quero te dar um abraço. Não, a gente tem que ter muito mais que isso. Nós temos que estar com a nossa vasilha cheia, com o nosso vaso cheio do óleo, cheio da água viva que é a palavra de Deus. Eu quero ler com você e terminar a minha parte em Salmo 46, que diz assim, ó, Deus é o nosso refúgio e a nossa força. A força não é do nosso braço. Ah, mas Indy, eu tenho que trabalhar, eu tenho saúde, se eu não fizer, ninguém vai fazer. Mas quem te deu fôlego de vida nessa manhã? Quem te sustenta todos os dias? É eu? É o pastor? Não, é Deus. Ele é o nosso refúgio e a nossa força. Socorro que não falha em tempos de aflição. Por isso, não teremos medo. O medo está sendo uma característica 24 horas do povo. Tem sido. Eu também tenho. Às vezes eu me deparo e pergunto, Senhor, como vai ser? Aí já vem 500 coisas na cabeça. Mas Ele diz, não teremos medo. Ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo. Ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente, há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Quem é a cidade de Deus? Quem é a casa do Altíssimo? Eu e você. Nós vamos nos alegrar, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Vamos crer, irmãos. É agora o momento de botar nossa fé em ação. É agora o momento de dizer em quem nós temos crido. Em quem nós temos colocado a nossa confiança. Nós não falamos do coração. Nós já falamos do vaso. Nós já falamos de tantas coisas nesses dias. E hoje Ele fala para nós. O teu socorro
sou eu, o Deus de Israel. Não há outro Senhor, não há outro Rei, é Ele. E o rio de Deus está dentro de nós, e Ele quer jorrar de dentro de nós. Ele está nos ensinando, amém? Então, se hoje bateu o desespero, bateu o medo, procure o socorro certo, procure, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar o Senhor intensamente, de todo o nosso coração Ele pede. Se nós nos buscarmos, Ele vai nos atender, amém? Amém. Ontem a gente estava falando sobre o tema, né, dessa ministração, e ele fala sobre aquele a quem sabe que serve, né, aquele no qual sabe quem serve, sabe onde buscar recurso, né? Então tem essa passagem aqui em Atos capítulo 8, versículo 9, que diz assim, 9 em diante, né? Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, ou em algumas bíblias diz a magia, né? A magia, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. E aderiram a ele, porque havia muitos que os iludira com mágicas e outras coisas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, e no nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim os homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e Samaria, receberam a palavra de Deus e enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam esses o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, e propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu, o dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Bom, essa passagem é muito interessante, porque assim, é só você perceber assim, que há uma grande separação aqui de entendimento, né? Simão, que era um mágico, na verdade não era um mágico, ele era um feiticeiro, né? Então ele fazia algumas coisas com truques de magia, e isso impressionava o povo, porque naquele tempo o povo não tinha tanto conhecimento, tanta cultura, então tudo que era, digamos assim, de grande manifestação, as pessoas criam. Por isso que Deus trabalhava muito através de sinais naquele tempo, através da cura, de milagres, aquelas coisas todas. Principalmente, não digo sinais gigantescos, mas do Espírito Santo, né? Já são gigantescos, eu digo em referência a fogo caindo do céu, essas coisas assim. Mas o Espírito Santo, ele manifestava o seu poder. E Simão ganhava muito dinheiro com aquilo, né? E ele iludia tanto ricos quanto os pobres. Então todas as classes sociais eram enganadas por aquele homem. Então a gente vê que naquele tempo muitas pessoas eram enganadas por aquele que se fazia um grande homem de Deus, que até o pessoal reconhecia que os sinais deles eram de Deus. E a cultura grega era muito, né? Greco-romana era muito assídua naquele tempo, principalmente em Atos dos Apóstolos. Então para eles qualquer manifestação era um Deus. Aí de repente chegam os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus pregando a palavra, manifestando curas, impondo a mão e as pessoas sendo batizadas no Espírito e a glória de Deus descendo e aquele reteté maravilhoso. E aí o Simão se converte. Na verdade ele é batizado, conhece aquilo e de repente ele olha para aquilo e quer também. Ele quer aquilo. Só que ele quis de uma maneira errada. De que maneira ele quis? Ele quis comprar isso. Ele ofereceu dinheiro para os apóstolos, dizendo,
eu quero comprar isso de vocês. Eu quero que as pessoas também recebam. Porque se eles receberem isso, né, essa é a intenção dele, eu serei bem visto. Como Simão tinha perdido o seu ganha-pão, ou ele tinha perdido a ênfase, o foco. Olha só, ele perdeu o foco das pessoas e ele viu que outras pessoas receberam esse foco. Mas na verdade não foram outras pessoas, mas sim Deus recebeu o foco. Quando Deus recebe o foco, ele viu que toda aquela magia que ele fazia era pequena perto daquilo que Deus estava fazendo. Só que como ele não discerniu espiritualmente por não ser batizado no Espírito Santo, como ele não discerniu espiritualmente, o que ele quis? Ele quis que aquilo fizesse parte da vida dele para que novamente ele tivesse uma certa ênfase no meio da sociedade. E olha só que interessante. Quem tinha o foco anteriormente, quem pensava mais em si e mais na sua vida, quem queria o foco, vai perder o foco, porque agora o foco é Jesus. Ele é o verdadeiro foco. Ele é quem as pessoas vão buscar socorro. Aleluia. Aqueles os quais, olha só, a gente falou, onde nós vamos buscar socorro agora, né? É no pastor, é no líder, é naquela coisa toda, né? Ou seja, ela falou da parte da igreja para com alguém, agora eu estou falando de alguém para com a igreja. Quem era o foco anteriormente vai perder o foco. Para quê? Para que Deus seja o foco. Para que até nós, que éramos o foco como pastores, líderes, mestres, pregadores, entendamos que hoje eu não posso mais ser o foco e eu preciso pegar o foco que está em mim e girar para o Senhor, para que as pessoas vejam o verdadeiro foco, aonde elas devem buscar socorro. Às vezes nós, como ministros do Evangelho ou como pregadores, achamos que temos o superpoder de suprir as pessoas, de ministrar as pessoas acima daquilo que a gente pode. Pedro, Paulo, João, Tiago, todos esses discípulos, Felipe, eles não supriam as necessidades das pessoas pessoalmente, mas espiritualmente. Então, quando eles vinham, eles pregavam a palavra, colocavam a mão sobre as pessoas, elas eram curadas, recebiam o Espírito Santo e pronto, o Espírito Santo começava a trabalhar. Orientações, conselhos são maravilhosos, a gente tem que continuar dando, mas o foco estava errado, as pessoas estavam focando em nós, porque talvez nós deixamos isso. Então, a gente tem que entender que aquele que sabe, ou aquele que sabe a quem serve, sabe a quem pedir socorro. Até nós. Se a gente serve um Deus que está no maior monte, por que nós vamos buscar socorro nas pessoas? Então, eu não sou contra que a gente busque conselho, eu não sou contra que a gente busque conversas, estar junto com pastores, com líderes, é maravilhoso isso. Eu mesmo, às vezes, ligo, falo com o meu pastor, falo com pastores, amigos meus, mas que a gente possa entender que nesse tempo Deus está fazendo isso, Ele nos tirou de dentro. Ontem a página postou isso, Ele nos tirou de dentro do templo para nos colocar dentro de casa, para nos mostrar que o foco deve ser Ele. E sabe o que é interessante? A nossa relação de amor ficou muito mais, digamos, próxima. A gente liga uns para os outros hoje com amor, sem falar de problemas, sem falar de igreja, sem falar disso. A gente fala da saudade. E é isso que Deus quer que a igreja tenha. Saudade um dos outros, para que a gente se veja domingo, se abrace todo mundo e que nas células a gente se abrace e aperfeiçoe esse relacionamento. Mas que sabia que o maior desgaste entre amizades cristãs é principalmente assuntos da igreja? Mas eu vivo na igreja, como é que eu não vou falar da igreja? Sim, a gente precisa falar da amizade, do amor. A gente tem que sentar para jantar e contar e dar risada. Sim, a gente pode orar, mas a gente precisa estreitar os nossos laços em amor, não em problemas dos outros. Sabe? Problemas dos outros deixa lá fora e a gente vai resolver lá fora, a gente vai orar, a gente pode orar aqui dentro junto por esses problemas, mas não, o maior desgaste das nossas amizades são porque a gente traz problemas dos outros para dentro dos nossos relacionamentos. Então, que essa palavra de Deus fique na sua vida, né? Que nessa manhã o Espírito Santo possa ministrar o seu coração, e nós deixamos um vídeo final para você, né? Para nós falarmos sobre exatamente isso. Foi a Páscoa domingo, né? Tivemos a ceia espiritualmente falando, né? Porque nossa ceia mesmo a gente não teve, a gente vai ter na volta. E eu acho que não será no próximo domingo, mas no último domingo do mês, talvez seja, né? A gente não sabe ainda. Mas eu creio que não importa quando a gente vai voltar.
Importa como nós vamos voltar. Aleluia! Isso sim. Amém? Então, antes de nós botarmos o vídeo final, eu quero abençoar você em oração e principalmente dar alguns avisos. Por exemplo, amanhã, toda vez que a gente tem o Rasgando o Coração, que é de noite, a gente não tem o devocional de manhã, né? Eu sei que é bom, que é maravilhoso, mas é todo um preparo, gente, vocês precisam ver. Eu fico aqui às vezes o dia inteiro no computador para tentar ajustar uma coisinha para poder sair bem para você. Então ontem foi assim, eu passei o dia inteiro, a noite inteira arrumando direitinho o meu computador. Domingo, no culto de domingo foi um caos. Eu falei para a Indy, eu vou falar para o pastor também, que a gente vai ter que começar a pedir para a intercessão e ir no culto lá antes, porque a gente chegou lá, a gente arrumou as coisas e não reconhecia a câmera, e a internet caía, e era um monte de coisa, e aí não funcionava, e aquela coisa toda, e era desde as 6h30 a gente tentando, a gente lutando, e aí a pessoa lá em casa, mas que responsabilidade, a pessoa não, a gente marcou para 6h30 e não começa, e imagina, a gente tá desde as 5 lá, e não deu. Então, infelizmente, ontem eu estava falando com um técnico da internet, a cidade todas as internets estão em caos, porque todo mundo está dentro de casa usando, e nós não estávamos preparados para isso. Então, aqui em casa eu tive que dar uma aumentadinha na internet, para a gente dar uma ajustada na internet, para que a gente pudesse ministrar bem, para ficar bem com excelência para o Senhor, para você ouvir bem a palavra de Deus. Então existe toda uma... Depois eu vou tirar uma foto e postar no grupo aqui para você ver que existe toda uma estrutura, né? Então, e aí a gente faz o seguinte, amanhã, como nós temos o Rasgando o Coração de noite, a gente tira essa estrutura e deixa preparado para de noite. Aí sim, já deixa preparado para quinta de manhã. Então, amanhã nós não temos devocional, mas temos de noite a live Rasgando o Coração. Então se prepara que de noite nós estaremos louvando a Deus. Amém? Vamos orar? E aí eu já encerro e vou colocar um vídeo. Não sai antes do vídeo, tá? É uma bênção de Deus para você. Aí antes um pouquinho, vai falar um pouquinho, né? Só dando um recadinho da igreja, né? Aos que estão ouvindo que fazem parte da IBN Livramento. Lembrando que a igreja está com plantões pela parte da manhã e à tardinha. Domingo também tem, antes do culto. Das 11 ao meio-dia e meia e das 18h30 às 19h30. Domingo também é 18h30, né? Isso. Tá, então, porque muitos me perguntam, né? Querem levar algum alimento, querem levar alguma coisa para a igreja, oferta, né? dízimo. Isso. Então, deixo de novo para vocês, repassem nas células, tá? Repassem pra gente, porque a gente tá aqui dentro, nós não sabemos como está, né? Todos vocês, a gente fica só na oração e na intercessão, mas eu creio que todos estejam bem. Por isso que é importante você se comunicar com a sua célula, né? A gente não tá tendo célula, mas a gente tem um grupo da célula, então fica se comunicando que Deus vai operar. Deus tem nos surpreendido com o que Ele tem feito neste tempo. Amém. Amém? Glória a Deus. Então fecha os teus olhos e não saia antes do final, tá? Amém? Senhor, quero colocar diante de Ti, Pai, todo esse povo que está ouvindo essa palavra e aquele que vai ouvir, Pai, para que eles possam, Pai, em nome de Jesus, receber essa palavra, entender que o foco é o Senhor. Que nós temos que entender, Pai, que Tu és aquele no qual nos escolheu para Te buscar. E o Senhor nos colocou onde nós estamos, na situação que estamos, para que nós possamos entender, Pai, que Tu és o nosso Deus e que nós precisamos olhar para Ti. Tu és o nosso socorro. Como diz a Tua palavra em várias vezes, como ontem mesmo nós estávamos estudando, Tu és aquele que nos socorre no momento de aflição. Tu és o único que temos, Pai. Apesar de termos famílias, amigos, nós sabemos que Tu é o único no qual nós podemos confiar plenamente e entender que só Tu pode nos suprir, Pai. Por isso, Pai, eu Te agradeço por cada irmão que assistiu essa live e que possa receber, em nome de Jesus, Pai, nas suas vidas e nos seus corações. Nós Te louvamos e Te exaltamos para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, gente? Então vamos lá, eu vou botar o vídeo aqui e aí você não saia daí enquanto não terminar o vídeo, tá? E até amanhã, às 21 horas. Amém? Deus abençoe. Elevo os meus olhos para
os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o meu pé vacile. O Senhor é quem me guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o meu socorro. O Senhor é quem me guarda, minha sombra à direita. Ele guarda a minha alma, me protege contra o mal. Ele guarda a minha entrada e a minha saída. Desde agora e para sempre.